O ano é 1931. Estranhas criaturas começam a aparecer ao redor de todo o planeta, com características que mudam completamente o nosso entendimento da sociedade, da evolução e da biologia. Com isso, causam um gigantesco alvoroço na comunidade científica. E graças à sua bizarríssima aparência, que se assemelham a animais com falta de pele, eles ganharam o título de Vita Carnis, que traduzindo do latim seria carne viva. E essas estranhas entidades é o que dá nome à série de RG que vamos analisar hoje. Para esse vídeo fazer um pouco de sentido para você, sem primeiro saber o que é um RG. Isso é uma sigla e abreviação para Analog Horror, que de maneira muito crua, que eu não vou entrar na história de toda a mídia, é basicamente terror ou horror feito dentro da internet, de maneira completamente amadora e que usa de mensagens crípticas para contar sua mensagem. O vídeo vai estar separado em duas partes principais, assim como a série vai estar separada em uma explicação detalhada sobre as entidades que a compõem, e a segunda metade será sobre casos e mais lore em geral. Antes de começar o vídeo, eu quero primeiramente agradecer ao meu editor, o Guaxindica, que aqui em cima, embaixo, não sei onde é que ele vai botar, vai estar todas as redes sociais dele. Queria agradecer minha mãe, que me ensinou a enquadrar isso daqui minimamente decente, por me dar essa luz aqui. E principalmente a você, esse telespectador, que está vendo esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, de verdade. Como um perfil geral, os Vita Carnis são criaturas feitas principalmente de matéria orgânica. Já que eles são animais, isso é bem esperado. Mas o que o diferencia é que eles são feitos principalmente de músculos. Eles não apresentam nenhum tipo de pele ou organismo muito complexo. É bem difícil entender realmente onde é que vem toda a complexidade desse animal. E o primeiro da lista, para exemplificar isso melhor que qualquer outro, é o Crawl. O Crawl pode aparecer em três formas principais. A primeira de todas, e a mais comum, são vinhas, que se assemelha muito a uvas. A segunda pode ser através de fungos. A terceira, menos comum, é mofo. Mas nós vamos explorar principalmente em forma de vinhas, que é o que corresponde a esse vídeo. O Crawl, mesmo que pareça um emaranhado de arbustos e uma planta, ele até tenha vários processos de uma planta, como por exemplo fotossíntese, decomposição de minerais e tudo isso, ele não é. Ele está composto de células animais, o que, botando em termos muito leigos, o torna em uma espécie incrível, já que esse pode se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Ele tem o melhor dos dois mundos. Por um lado, ele tem a absorção de nutrientes e materiais das plantas, e por outro, ele tem a mobilidade e velocidade química dos animais, o que, como é refletido na série, ele é encontrado em todas as porções do mundo. E o mais comum de todos os tipos de Vita Carnis. Uma coisa interessante sobre ele é que a primeira preocupação que as pessoas da série tiveram ao se deparar com esse organismo é que, por ser um animal que consegue se intrometer em qualquer tipo de ambiente, existia o medo que ele destruísse os ecossistemas que ele tocasse. Mas muito pelo contrário. Pelo simples fato dele ser um emaranhado de arbustos extremamente denso nutricionalmente, ele consegue trazer todos os nutrientes do solo, do mais profundo, condensá-los nele, e quando ele morre e apodrece, obviamente, ele torna o solo ao redor dele muito rico, trazendo mais plantas, e essas plantas traem mais herbívoros extras, dão mais vida a predadores, e assim a área no geral começa a evoluir muito. Além do fato de que o próprio Crawl já pode ser consumido naturalmente. Ele é consumido tanto por herbívoros como por carnívoros, como explicamos anteriormente. Aqui é uma tangente meio para teoria, mas a minha crença é que o Crawl tem algum tipo de célula híbrida. É a única maneira de explicar bem o que ele faz. O fato dele ter esse melhor dos dois mundos. Porque se você prestar atenção, talvez ele possa se tratar tanto de uma célula vegetal sem parede celular, ou uma célula animal com cloroplastos. Eu também vi gente em outros lugares, que foi uma teoria que eu não pensei, essa aqui não é minha, que talvez ele tenha uma relação simbiótica com algum tipo de cianobactéria ou algum organismo assim, mas isso não é relevante, só queria dizer mesmo aqui pra série, é muito interessante essa parte. E pelo fato dele tanto ser o Vita Carnis mais comum, como foi o primeiro a ser encontrado pela humanidade, ele também foi o que melhor se integrou na sociedade humana. Mesmo ele sendo muito feio, parecendo que está comendo o intestino, ele se tornou um aperitivo meio de nicho para as pessoas. Tanto pela sua densidade nutricional, que eu falei muitas vezes anteriormente, como por ser uma excelente forma de tempero.
E ainda mais popular do que como forma de comida, ele é o adubo principal no mundo da série. E numa tangente meio à parte, eu gosto muito de carne de órgão no geral. Eu fui criado numa família onde não se desperdiça comida nem a pau. Por exemplo, eu gosto muito de fígado, de coração de galinha, tutano, esse tipo de coisa. Então, se eu estivesse nesse mundo, eu certamente morreria de tanto comer crawl. Mas agora, passando um pouquinho para vocês entenderem o porquê que isso aqui é uma série de terror, eu tenho que apresentar informação para vocês de que depois de um certo ponto de crescimento, eles começam a mostrar estranhos tumores. E se você deixar lá sem podar, esses pequenos tumores vão se tornar as demais 6 formas de vida que nós vamos explorar nessa primeira metade do vídeo. O Crow é basicamente a mãe de todas as outras entidades. E a primeira delas que a gente vai falar, que no caso é a segunda unidade se a gente considerar o Crow a primeira, são os Tremors, que são criaturazinhas pequenas, mais ou menos do tamanho de um guaxinim, que pelo seu comportamento de ser extremamente carniceiro e ficar revirando o lixo do alheio, ele recebeu realmente esse apelido de guaxinim de carne. Que eu tava genuinamente tentando prestar atenção na série, pegar notas e entrar no ambiente, mas quando não sei porquê, alguma coisa em mim quebrou quando o cara falou guaxinim de carne. E não foi o último momento que aconteceu uma coisa assim, se vamos ver mais pra frente. Os Tremors, eu não quero chamar eles de animais bostões, porque eu normalmente sou cancelado toda vez que eu faço esse tipo de acusação pra alguém, mas eles meio que são, eles realmente são a base da cadeia alimentar, eles são muito inofensivos, covardes e que evitam qualquer tipo de conflito. Eles nem têm muita capacidade de ferir outras formas de vida, mesmo outras do seu mesmo tamanho. Não é que, por exemplo, o ser humano é muito maior do que ele. Ele realmente tem dificuldade de ferir qualquer outra. Outra coisa é que ele é muito social. E isso faz com que ele seja um pet meio popular. Ele é como se fosse um gatinho sem pele, basicamente. E eu não consigo imaginar o porquê que alguém ia querer esse bicho como pet, sendo que ele faz esse som aqui que eu vou mostrar pra vocês. Sim, isso é o que uma pessoa que cuida de um Tremor escuta todas as noites. E aí vai ver na segunda parte do vídeo que muito mais detalhes sobre o estilo de vida deles, mas por agora basta vocês imaginarem que os Tremors são a base da cadeia alimentar de todas as outras formas de vida. Agora, passando para a seguinte entidade, nós temos as Meat Snake, que, traduzindo para o nosso grandíssimo português, são cobras de carne. Desculpa. Outra vez eu tava tentando entrar na série, eu tava tentando prestar atenção, mas cobras de carne me quebrou completamente. Voltando ao assunto. Originalmente, quando elas desconectam do crawl, elas nascem com apenas alguns centímetros. Porém, depois de algum tempo de desenvolvimento, elas alcançam o tamanho médio de 5 metros, o que facilmente a torna o tipo de serpente mais larga do mundo. Ao menos em média, porque 5 metros é uma barbaridade de tão grande. Outra coisa importante a se considerar sobre ela é que qualquer massa que ela consegue ingerir é perfeitamente absorvida de volta. Normalmente, quando o animal se alimenta, apenas uma fração da energia consumida por ele realmente se torna massa. Por exemplo, se uma vaca comer 100 kg de mato, ela provavelmente vai ficar 1 kg maior no final do mês. Esse tipo de coisa, sabe? Não necessariamente nessas medidas, mas vocês entendem. Em contrapartida, as cobras de carne, as Meat Snake, absorvem 100% da matéria ingerida. Elas ganham exatamente a mesma quantidade de massa. E depois desse processo, eles agarram os ossos das suas vítimas e usam elas como adornos na sua cabeça, quase como se fosse um chapéu. E não se sabe muito bem o porquê que ele tem esse comportamento, não existe nenhum motivo evolutivo. Pra mim, a minha teoria e o motivo que eu vou usar é que ele simplesmente acha muito legalzinho. Um Meat Snake consegue crescer indefinidamente, assim como um crocodilo. A única diferença é que ele é 1000 vezes mais eficiente, como eu expliquei aqui. E mesmo apresentando tudo isso pra vocês, é muito interessante você saber que eles não são animais muito perigosos, porque eles são perfeitamente carniceiros. Em palavras resumidas, eles comem apenas carcaças, o que o torna basicamente inofensivo. Eles são fáceis de domar e extremamente sociais. Eles normalmente são muito usados para dispor de material orgânico.
Eles são usados pela humanidade para se livrar de cadáveres que não têm dono. Eles também são muito populares em zoológicos para poder dispor completamente de carcaça de animais que vieram a falecer. Como você deve imaginar, eles principalmente são encontrados em zonas de guerra, fome e pestes, porque, bom, causa muitas mortes e onde tem morte existem Meat Snake. Eu tenho que dar um adendo aqui, falando que as primeiras 3 entidades que eu descrevi são majoritariamente benéficas. Elas ou ajudam a humanidade ou são neutrais para ela, com a maioria dos animais, na verdade. A partir de agora, eu vou começar a ir um pouquinho mais fundo no iceberg. Eu vou começar a falar do mímico. O mímico é uma criatura humanoide que não tem uma altura específica, mas é muito maior do que qualquer ser humano que você vai ver. Dedos larguíssimos, magro, um sorriso enorme feito completamente de caninos. O mímico tem 3 estágios de vida. O primeiro, quando ele sai do crawl, ele é relativamente parecido a um trimmer, só que notoriamente mais magro. E, como você pode ver, ele vai se desenvolvendo, caçando animais menores, crescendo em tamanho daquela maneira quase sobrenatural que a gente viu tanto do Meat Snake como do Crawl. E, no geral, ele vai ficando mais bípede e mais humano. E ao chegar na fase adulta, que é o segundo estágio da sua evolução, a sua dieta é completamente feita de carne humana. E por ter seres humanos como sua principal fonte de alimento, é fácil deduzir que os lugares onde eles vivem são áreas urbanas normalmente, ou seja, eles se concentram em lugares onde as pessoas vivem. Os mímicos são criaturas de emboscada. Eles perseguem suas presas, observam seus movimentos, seu dia a dia. Eles podem passar dias observando suas presas antes de fazer qualquer tipo de movimento, prestando atenção nas suas rotinas diárias, por onde elas vão, seus horários de dormir, que é o mais importante, já que um mímico, como preferência, prefere atacar sua vítima quando ela está nos braços de Morfeu. E caso ela não esteja, a criatura humanoide vai usar de táticas de manipulação para encurralar a sua vítima. Essa entidade ganha seu nome porque ele imita um ser humano. Toda vez que ele consome mais uma pessoa, ele vai ganhando características como cabelo, pele, cílios e outras características que, mesmo que isso soe extremamente doentio e perigoso, na prática é muito difícil que isso sirva realmente. Porque quando você vê um mímico nesse processo de transição para aparecer um ser humano, ele ainda parece muito um animal. Ele parece muito um demônio, na verdade. Tudo de uma forma quase cômica. Essa habilidade do mímico não serve de muita coisa. A única forma dele te enganar de verdade é se você estiver num lugar completamente escuro, com pouca visibilidade, ou talvez você seja um pouquinho burro para cair num negócio assim. Continua esse processo. O terceiro e último estágio da sua vida é quando ele consome uma quantidade ridiculamente alta e não especificada de humanos, e ele se torna um mímico ancião, onde ele perde as suas características adquiridas de pessoas, bota uma espécie de máscara estranha, aumenta em tamanho, força, e o mais perigoso de tudo isso é que um ancião normalmente tem muito mais experiência que os outros da sua espécie. Mímicos já são criaturas extremamente fortes e perigosas. Duplicar ou triplicar isso não faz muita diferença quando tu já tá na merda. E outra coisa que vale ressaltar é que eles conseguem se esconder em lugares extremamente pequenos devido à sua flexibilidade. Basicamente no meio do mato, para ser muito honesto com vocês. E meus pais, eles tinham saído e me deixado lá em casa para pastorar o terreno, como obviamente eu devia fazer. E eu aproveitei o tempo livre que eu tinha, era meio de noite, e eu comecei a escrever sobre o vídeo que vocês estão vendo agora. Eu comecei a fazer anotações e eu tava justo vendo essa parte do mímico. Quando eu terminei de ver essa parte que ele consegue se esconder dentro dos armários e lugares pequenos, apesar do seu gigantesco tamanho, eu comecei a escutar um barulho vindo de dentro de um criado mudo pertinho de mim e eu quase infarto, eu juro por Deus. E quando eu peguei um machadinho que a gente tem e fui lá, eu juro que eu pensei em quebrar o armário na porrada. O que seria muito trágico. Só que quando eu abri, saiu tipo um ratinho. E pra mim foi pior ter aparecido um ratinho do que um mímico, porque aquilo ali foi muita humilhação. Eu genuinamente... foi um cagaço tão grande que eu esperei que ia sair um bicho sobrenatural do meu armário, do meu criado mudo. Mas
Isso é outra tangente, vamos voltar para a história principal. Mesmo eles sendo criaturas extremamente perigosas, o canal nos dá uma série de passos que podemos fazer para sobreviver ao encontro com o Mímico. O primeiro de todos é, se você sabe que a sua zona está infestada dessa entidade, não saia de noite. Eles são animais extremamente oportunistas e não vão perder essa chance de conseguir um novo jantar. A segunda delas é que qualquer mímico encontrado deve ser reportado às autoridades. Você provavelmente vai terminar mandando um monte de cara alto, aleatório pra cadeia nesse processo, mas não importa. O terceiro é que você sempre deve ter uma rota de escape. Caso você não tenha, é exatamente nesse momento que o mímico se sente forte e capaz de fazer alguma forma de dano. E caso você de alguma forma termine encurralado, fique em posição fetal, faça a maior quantidade possível de barulho. A quarta e última é que você nunca deve tentar ferir o mímico, porque eles são extremamente resistentes. Aquela arminha que tá na gaveta do seu pai, ou uma machete, qualquer coisa assim, não vai salvar a tua vida. Realisticamente você termina irritando mais ainda ele e aumentando ainda mais tua chance de conhecer Jesus. E caso você seja pego por uma dessas criaturas, depois de te consumir completamente, eles vão fugir para o meio do mato e passar alguns dias te digerindo, o que não é muito legal, digamos. Tem muito mais coisas que eu posso falar sobre essa criatura, mas vai deixar para a segunda metade do vídeo, que já implica um pouquinho de personagens novos que eu tenho que introduzir e outras coisas. Então, agora falaremos do Harvester. O Harvester, ou colhedor, basicamente, assim, traduzindo bem ao pé da letra. Eu me dei conta que as traduções ao pé da letra não são muito boas, mas é o que vocês vão ter hoje. Eles são uma criatura que a gente tem pouca informação, mas são muito interessantes. Eles não necessariamente saem de um crawl como as outras entidades que falamos anteriormente. Os Harvesters, eles são um crawl, que após desenvolver esse tumor que não sairia outro animal, esse tumor se desenvolveu, consumiu o crawl e virou um animal à parte. Ele é uma próxima evolução das vinhas e arbustos de carne que vimos anteriormente. Eles têm essa espécie de tentáculos ou raízes, independente de como você queira chamar, que ocupam uma área enorme de 120 metros. E dentro dessa área, você vai se dar conta que existem vários buraquinhos. Nesses buracos, você vai encontrar dois ferrões enormes, mais ou menos o tamanho dos meus dedos, que são enormes. Um dos ferrões vai te dar paralisia e o outro ferrão vai pôr uma toxina anticoagulante. Ou seja, caso você seja pego pelo Harvester, você vai estar paralisado e sangrando até morrer. Ele vai te agarrar, te trazer para baixo da terra e fazer a digestão aí mesmo. É muito interessante que, pelo fato do Harvester estar mais ou menos nesse estilo de planta, meio animal, ainda é muito custoso para ele se movimentar. Então, esse pequeno movimento de agarrar a presa e trazer ela para debaixo da terra, que não falei anteriormente, gasta muita energia. Eles exclusivamente caçam animais de grande porte. Você vai ver ao redor deles que a natureza flui muito bem. As plantas estão muito vivas e você vai ver vários animais pequenininhos. Ele usa esses animais pequenininhos que vão aí para comer pedacinhos das suas vinhas e comer as plantas ao redor que cresceram por causa dele, para atrair presas maiores e a partir daí, vocês já sabem o que acontece. Caso você termine avistando um Harvester, é bem provável que teu fim já esteja próximo. A tua única chance de sobreviver é se você conseguir forçar ele a dar um bote em alguma coisa que não seja a tua perna. Se você jogar uma mochila e pegar exatamente nas pinças dele e forçar esse ataque dele, você provavelmente vai deixar ele cansado demais para ele te perseguir, e daí você consegue fugir. Eu não tenho muita coisa para agregar ao Harvester, mas eu acho que ele é a minha criatura preferida dessa série, pelo simples fato de ele ser muito interessante. O Mímico, eu acho ele também uma criatura muito foda, na verdade, mas ele passa um pouquinho dessa zona sobrenatural que eu não gostei muito. Eu gosto mais quando a série tá focada em algo semi-biológico. Eu acho muito mais assustador você meio que entender as regras por quais essas entidades estão jogando, mas o fato delas quebrarem essas regras as torna muito piores, sabe o que eu quero dizer? Eu não sei se vocês estão entendendo bem a ideia, mas é isso aí. A próxima entidade é um anfitrião, uma criatura semi-humanoide que, mesmo eu botando essa descrição pra ele, a única coisa que ele tem a ver com seres humanos são dois apêndices que se relacionam a braços e um formato mais ou menos parecido a um torso. A parte de baixo do seu corpo é completamente vegetal. O anfitrião, ou anfitrião de influência, que é o seu nome completo, ganha esse nome devido ao fato que ele usa de esporos e fungos
para atrair a sua presa. Caso você seja infectado por esse ataque dele, inicialmente você vai querer sair da área, obviamente, porque você encontrou um meio humano feio pra desgraça, sem pele e que acabou de te jogar um negócio amarelo. Obviamente tu vai sair correndo. Mas depois, ao redor de 6 a 7 horas, você vai começar a sofrer de psicose. E daí até o final do dia você vai querer voltar para a zona do incidente e vai se entregar completamente para ser consumido pelo animal. E eu tô falando de maneira completamente, tipo, comer de comer mesmo, não tô falando de outras coisas, pelo amor de Deus. É muito estranha toda essa ideia de você voltar para a zona do incidente, se entregar ao teu atacante e tudo mais. É muito assustadora, mas pensa por um lado, se você for muito ruim de encontrar o lugar que você acabou de vir e se perde constantemente, você provavelmente vai sobreviver ao encontro com esse bicho. E falando em sobreviver, a medida padrão desse tipo de encontro é que você vá ao hospital e fique trancado pelas próximas 24 a 48 horas. O tratamento é muito parecido a um de radiação, onde os médicos vão ficar te observando esse período latente, que no caso do anfitrião de influência são 7 horas antes de você ter o sintoma de paranoia, esquizofrenia e tudo mais. O período onde vai estar ativo, que o objetivo dele vai ser manter você preso dentro de um quartinho para não terminar fazendo mal a ti mesmo. Tentar fazer com que você sobreviva até terminar o efeito do veneno. Que, se você não sabe, esse é basicamente o mesmo tratamento que faz com radiação. Tu dá uma quantidade possível de remédio e tudo que ele precise antes da influência de verdade, para quando chegar você poder minimizar os efeitos que ela sofre. Se você pegar toda a família Carnes e pegar esses mais comuns que eu acabei de escrever para você, o mais raro de todos é o anfitrião de influência. Pelo simples fato que, se quer chegar em uma área de 100 metros dele, é extremamente perigosa. A diferença do Harvester, que você tem alguma forma de contra-atacar, ou mímico que você consegue despistar ele, o anfitrião ele provavelmente vai te mandar para conhecer Jesus em 6 a 7 horas. E outra coisa que soma muito a sua rareza é o fato de que qualquer contato que você tenha com ele normalmente termina em desgraça para algum dos lados. Caso você encontre um mímico, a maior parte das vezes você provavelmente vai voltar para tua casa, se cagar todinho, mas fica por isso. Se você encontrar um anfitrião, das duas uma: ou você vai conhecer Jesus em pouco tempo, ou você vai informar as pessoas ao redor e eles vão dar um jeito de dizimar esse bicho. A segunda opção é muito menos provável, mas ainda assim influi para a rareza desse animal. A próxima entidade são os monolitos. A partir daqui as coisas realmente ficam meio estranhas. Os monolitos são estruturas gigantes feitas de fibra muscular de mais de 200 metros de altura. Eles têm uma forma relativamente humana, com a cabeça que tem o formato de um triângulo de cabeça para baixo, com um círculo no meio, que vai ser um símbolo muito importante do futuro. E onde ele deveria ter braços, ele tem fibras musculares desconexas. Eles têm 7 dedos no total, fazendo um círculo em um local desconhecido. Desde a sua descoberta, eles nunca fisicamente fizeram nada. Continuavam no mesmo lugar de sempre. O problema começou quando cientistas tentaram pesquisar sobre eles e digamos que não terminou muito bem. Todos os cientistas que tentaram pesquisar sobre os monolitos desapareceram misteriosamente. E depois, como forma de retaliação pelo governo americano, todos os helicópteros e tanques que foram mandados a bombardear os gigantes foram atingidos com ondas eletromagnéticas extremamente poderosas que vieram da cabeça desses animais. A partir daqui, a gente está beirando muito o terror cósmico. E a próxima entidade é a que leva isso ao extremo. Eu lhes apresento a singularidade. Eu não sei falar muita coisa sobre ela, porque o vídeo nos dá apenas um segmento de 1 minuto. Quase todo o documento sobre a singularidade está extremamente censurado. Até nessa única página de informação que deram pra gente, a única informação que podemos tirar é que ela é uma esfera negra que flutua, tem mais ou menos 1 metro de diâmetro e só isso. É genuinamente só isso. Não tem muito mais o que falar sobre ela. Existem muitas teorias ao redor do que ela pode ser, o que ela significa, mas concretamente eu só posso dizer pra vocês que é uma esfera negra e que ela flutua de alguma forma. Bom, aqui está terminada a primeira metade do vídeo. Vocês já conheceram todas as entidades que haviam aqui, vocês escutaram minhas baboseiras também, e a partir daqui não só eu vou começar
a mencionar mais história, vai estar muito mais pesado no quesito de teorias. A partir daqui, eu vou começar a falar de casos específicos e anomalias, tentar mais ou menos juntar tudo de maneira coerente e teorizar, obviamente, que esse é o motivo para que eu tô aqui. O primeiro vídeo desse que nós temos é basicamente um comercial de TV falando sobre uma receita culinária, que nesse caso é macarrão feito à base de crawl, que tem um melhorador de sabor que nós vimos anteriormente. O vídeo começa relativamente normal, eles mostram os ingredientes, eles mostram como o crawl é um pouquinho não, muito nojento no caso, ele realmente parece um intestino sendo... E o sonzinho que fica de fundo não ajuda muito. Mas a partir daí começa a ficar um pouco estranho. Nós vemos, por exemplo, que o homem que está cozinhando o prato está usando uma máscara de gás e um traje de proteção, o que deveria ser suficiente para apitar algumas coisas aí na tua cabeça, porque isso aqui é um pouco suspeitoso. Outra coisa que é muito importante se notar, durante o processo de cozinhamento do crawl, nós vemos que só podemos introduzir o melhorador de sabor depois que o prato fique mais frio que 60 graus. Para você que não sabe, 60 graus é o limite de temperatura que o maior tipo de bactérias aguenta. Ou seja, se você comer uma comida antes de passar dos 60 graus, você vai estar comendo um horror de bactéria que você não devia. Porque se você não se deu conta, esse comercial que a gente acabou de ver aqui está passando um horror de desinformação, que provavelmente vai deixar muita gente doente. E o fato que o cozinheiro está usando uma máscara de gás e traje de proteção aumenta ainda mais minhas suspeitas com esse vídeo. O segundo vídeo é sobre como cuidar do seu trimming, aquele bichinho guaxinim fake sua peste. Ele começa mostrando vários pets normais, até que é um momento ele começa a mostrar nosso queridíssimo guaxinim, que a propósito só queria adicionar que a marionete que o autor está usando está muito bem feita. É um pouco estranha em alguns momentos, mas no geral está muito bem feita. O comercial começa a falar pra gente de coisas relativamente básicas sobre como cuidar de uma criatura. Ele nos diz que o trimming é extremamente resiliente a maior tipo de temperaturas, podendo confortavelmente viver entre 45 graus Celsius e até menos 45, que é bastante impressionante se você me perguntar. Só que no geral ele não está mais confortável entre 18 e 20 graus, fresquinho, sabe? Pra você que é do sul, já pode aí comprar ou adotar o seu trimming para ele fazer esse barulhinho maravilhoso aqui no teu ouvido. O vídeo também nos relata que você pode alimentar eles com comida de gato ou de cachorro desde que ela seja seca. Então, pelo que entendemos, eles têm um sistema digestivo relativamente normal. Outra coisa é que eles são naturalmente noturnos, assim como gatos. Então é muito importante que você dê comida para eles bem no início da manhã. Assim você meio que consegue manipular um pouquinho o relógio biológico deles. Outra coisa que é muito recomendada é que você tenha algum tipo de espaço aberto, porque não só eles são animais selvagens que precisam de muito movimento para se manter felizes, como eles também são muito sociais. Nós vemos aí dois streamings meio que conversando e interagindo, que é muito extremamente fofinho, mesmo que ele seja muito, muito feio. E quando depois você leva o seu stream para passear ou deixar no seu quintal, uns banhos e uns miminhos são muito bem-vindos. Outra coisa que é muito interessante ressaltar é que o vídeo nos fala que a expectativa média de vida dos streamings aumentou muito. Passou de 4 anos para 8 a 12. Basicamente triplicou a expectativa média de vida deles desde o seu descobrimento, o que é muito interessante. Talvez isso aqui vá ser importante no futuro. E por último, nós temos o comercial dizendo que sempre devemos deixar o rádio ligado, porque é uma das atividades favoritas dos streamings. Que fica com essa informação na cabeça que ela vai ser importante na parte de teorias. O terceiro vídeo nos fala de um meat snake, que foi descoberto em 1947, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, dentro de um esgoto, só que ele era absolutamente gigante, tendo, no mínimo, calculado pelos cientistas, 30 metros, que, se você não está muito nesse mundo dos animais, é enorme, é maior do que qualquer outra forma de vida do planeta, é maior que qualquer baleia azul que nós conhecemos. Outras características, além do seu tamanho colossal que nós temos, que são muito interessantes, é que ele era efetivamente indestrutível. Os cientistas que estavam lá tentavam de tudo para tirar ele do seu lugar. Eles tentaram fogo, tentaram congelar, até terapia de radiação forte, mas nada disso era capaz de destruir as células do animal. Além de que os crânios que ele tinha absorvido, ele usava como dentes. O que é muito interessante pelo fato de que nós não conhecemos nenhum meat snake que tenha feito algo parecido. Eles realmente usam como chapéus ou como máscaras os crânios que eles absorveram. Mas esse usava eles com forma de dentes para poder mastigar mais massa. E outra coisa que a diferenciava das demais meat snakes é que não só ele era muito mais escura, tipo, se notava que a carne era muito mais densa, como ela trazia um cheiro bom.
A maioria das Meat Snake tem cheiro de cadáver e de carcaça. Já essa tinha cheirinho a sabão, por algum motivo. E esse motivo, quando você se dá conta, é muito estranho. É muito triste. Porque no vídeo que nós vemos, ao explicar o motivo que essa Meat Snake chegou a esse tamanho tão, mas tão fora do comum, é redatado, é completamente censurado, não podemos ver o que é. O único que vemos de verdade é um shot de mais ou menos uns 0,3 segundos com vários crânios humanos. Que se você misturar o fato dela estar no esgoto, 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o cheiro a sabão, é bem provável que o que ela consumiu eram vítimas do Holocausto. Eu não vi ninguém fazendo essa conexão, mas eu tenho quase certeza que essa era a intenção do autor ao fazer essa parte. Outra coisa importante a destacar é que essa Meat Snake desapareceu completamente sem deixar nenhum rastro. Então é bem provável que ela somente tenha sido dividido, assim como a maioria que chega a um tamanho enorme. Para mim, eu acho muito interessante essa teoria que eu falei do Holocausto seja real, porque nós sabemos que onde há morte, há Meat Snakes. É uma coisa que claramente nos dizem nos primeiros episódios. E agora, a maior quantidade de morte concentrada na história do planeta trouxe a maior Meat Snake de todas. Elas são um presságio de desgraça. Eu não sei, eu achei isso muito legal. O quarto vídeo, também nessa vibe de comercial, é sobre o preocupante aumento de mímicos na América do Norte. Nós vemos que seus territórios estão aumentando e o seu contato com pessoas também. O que, se você lembra minimamente o que é um mímico, sabe, você deve imaginar o porquê que isso aqui é um problema. Ele expande um pouco como funciona esse processo de metamorfose deles, que ao consumir mais pessoas, eles terminam ficando mais humanos, digamos. Você mostra que sempre é possível discernir o mímico de uma pessoa, porque seus dedos continuam sendo enormes, suas pernas continuam sendo estranhas e o seu sorriso é muito feio. Eu tenho certeza que no mundo de Vita Carnes, pelo menos uma pessoa foi pra cadeia porque ele era feio demais e confundiram ele com mímico. Eu tenho certeza. Porque eu conheço umas 3 ou 4 pessoas que são exatamente iguais a esses mímicos aqui que estão aqui do lado. E como resposta a esse aumento de seus territórios, o governo do Canadá começou a repassar publicamente os movimentos que você deve fazer ao encontrar um mímico. Só que aí fica uma coisa meio estranha. A princípio ele começa a falar as coisas que nós já sabemos. Se você vê um mímico, conte às autoridades. Se você encontrar uma dessas criaturas, evite contato. Só que eles começam a falar o oposto do que eles tinham falado anteriormente. Você sabe o que eu quero dizer? No primeiro vídeo que nós analisamos na primeira parte, vocês podem ver que ao encontrar uma dessas criaturas, primeiro de tudo é que você não deve alertá-la, você deve esconder-se o mais rápido possível, e nessa versão, ela diz, nessa versão nova, diz que você deve gritar e fazer a maior quantidade possível de barulho. Na versão anterior, diz que você não deve tentar atacar o mímico. Nessa, diz que você deve tentar neutralizá-lo de qualquer forma. E nesse mesmo vídeo, nós vemos um exemplo disso. Uma mulher, junto de seu amigo, vão investigar um trailer abandonado que tinha sido completamente vetado pela polícia de qualquer acesso civil. A intenção deles era ir lá investigar e vender essa notícia para algum jornal. Só que, como você deve imaginar, um mímico termina comendo um dos amigos. Como vocês podem ver, um mímico termina comendo um dos amigos. E a mulher corre desesperadamente e começa a seguir o novo protocolo popularizado no Canadá. Ela grita para o mímico tentando evitar contato com ele, ela se esconde e ao fazer tudo isso, ela termina sendo devorada. E aí entra a minha teoria. Para mim, existe alguma coisa no governo que está distribuindo essa informação errada para aumentar a quantidade de pessoas que caem vítimas para esse tipo de animais. Nós vimos isso no primeiro vídeo de todos aqui da segunda parte, onde eles dizem que você deve comer o crawl abaixo de 60 graus. O que é uma ideia terrível, uma excelente maneira de conseguir uma infecção e qualquer parasita que estiver lá te dominar. Mas isso aí a gente vai ver ainda mais pra frente, que tem mais exemplo disso. E agora, nós temos uma maneira ainda menos eficiente de lutar contra os mímicos. O quinto vídeo é bem interessante porque ele é o mais curto de todos e o que eu tenho menos informação, mas mesmo assim ele é o mais assustador, de longe. Nós vemos como uma simples família é atacada por um harvester. Aquelas plantas meio animais que eu falei inicialmente, que pegam a sua presa com venenos. Tudo que nós temos é o áudio do filho e da mãe sendo atacados pela criatura, que eu vou deixar aí tocando e é horroroso. Podem escutar. Como vocês viram,
ser pego por um Harvester é provavelmente um dos piores destinos que você pode ter nesse mundo. Porque pensa, as pessoas foram infectadas, paralisadas e foram puxadas para dentro da Terra. Digamos que não foi muito agradável. O sétimo vídeo, ele quebra um pouquinho o padrão, porque nós estamos sempre indo em ordem. O primeiro vídeo foi sobre o primeiro animal. O segundo vídeo foi sobre o segundo animal, e assim por diante. Esse é um pouquinho diferente, porque nós voltamos para o tempero à base de crawl que vimos anteriormente. Nós vemos que no seu primeiro ano no mercado, as vendas cresceram drasticamente. E nos comerciais, a comida que era mostrada ia ficando gradativamente mais simples e gradativamente com menos esforço. O que pra mim, pelo menos, indica que as pessoas estavam ficando viciadas com isso. Quanto mais elas comiam, mais crawl elas queriam consumir, mais do produto elas queriam. O que é mais ou menos o que o McDonald's fez. Antes eles pagavam milhões e milhões para propagandas complexas para mostrar o seu produto, mas agora que todo mundo conhece o produto e estão viciadas em comida fast food, claramente, eles trazem propagandas bem simples, eles não gastam muitos recursos com isso, porque todo mundo vai comprar de qualquer forma. Tá todo mundo viciado no produto deles e não tem necessidade de fazer algo muito complicado. E já pro final do vídeo, eles basicamente só dão uma fatia de pão com um monte de crawl por cima. E vira um negócio meio estranho, parecendo uma doutrinação de culto, onde tem um monte de mão tentando agarrar o negócio. Não sei explicar muito bem o que foi aquilo ali, mas beleza. Só que sobre esse vídeo eu tenho uma teoria bem interessante que eu não vi ninguém trazer à tona. É que esses vídeos que nós vimos anteriormente, eles vão em ordem. Eles pegam da primeira criatura apresentada, foi o primeiro vídeo de casos, bizarrices e histórias. A segunda criatura, também. A terceira, também. Só que agora, na sexta criatura, que deveria ser um anfitrião, nós voltamos ao crawl, que é a primeira. Isso não faz muito sentido. Então, pra mim, que essa comida não está feita de verdade de crawl. Para mim, que ela está feita de anfitrião de influência. Ou pelo menos os esporos que ele libera. Se vocês prestarem atenção, o anfitrião de influência, nós vemos que os esporos que ele joga no ar são amarelos. E que cor é o melhor de comida? Amarela. Dentro do vídeo, eu falei vários detalhes muito importantes, como mencionei para vocês. Sempre tentando ir pelo caminho que a maioria das pessoas não conseguiria ver naturalmente, só assistindo a série. Como, por exemplo, eu falei da questão do Holocausto e tudo isso, mas tem alguns que eu não consegui meter no meio do vídeo, eu quero falar separadamente. O primeiro de todos é que no vídeo sobre os monolitos, nós podemos ver por um breve segundo no mapa que os monolitos que os colossos se encontram especialmente em um pedacinho do mapa, numa ilha inexistente no nosso mundo, lá na América do Norte. E é muito interessante que todo o mapa mundial que eles mostram pra gente, de densidade de população de Vita Carnis, nós vemos como as criaturas vão em direção a essa ilha. Elas estão sempre se locomovendo para essa área. Nós podemos ver como os Harvesters fizeram isso, nós podemos ver como os anfitriões fizeram isso, os mímicos em um grau menor, e claramente alguma coisa de influência eles vão ter. Já que nós vimos que eles podem manipular ondas eletromagnéticas, como fizeram para eliminar todo o exército que tentou bombardear eles. E eu não sei se vocês lembram, quando eu falei sobre os streamings na segunda parte do vídeo, que eu mencionei que eles gostam de escutar rádio. E que criatura pode controlar rádio e ondas eletromagnéticas? Exatamente, o monolito e a singularidade. A minha teoria é que dessas duas formas de vida meio especiais estão usando essas ondas, esses eletromagnetismos, para influenciar os outros Vita Carnis, quase como se fosse um exército. Bota essa palavra na sua cabeça para a segunda parte das teorias, exército. Porque durante toda a série nós temos alguns frames bem escondidos de páginas de um livro popular. E ele conta a seguinte história. Muito tempo atrás existiu uma família real, onde o rei, a rainha e o príncipe possuíam poderes mágicos. Um dia, viajando em barco, uma terrível tempestade destruiu o navio, naufragando o príncipe, e este, com o último seu esforço mágico, conseguiu entrar em um estado de coma, onde este dormiria por milênios, tentando recuperar. Durante esses milênios e milênios que o príncipe esteve dormindo, pequenas criaturas começaram a interagir com ele, e essas pequenas entidades passavam por tempos de fome e necessidade. Porém, a pouca comida que eles tinham, eles deram como oferenda ao príncipe mágico. E esse, conforme agradecimento pela comida e pela hospitalidade, saiu a navegar,
dizendo que ia trazer todo o seu exército e seu reino como forma de agradecimento. Então o príncipe faz uma pequena jangada e volta para o seu reino, dizendo que um dia ele voltaria para pagar a sua dívida que ele tem com as pequenas pessoinhas. Para mim, essa história que nos é contada, primeiro de tudo eu quero te mostrar que a bandeira na jangada do príncipe é a mesma, tem o mesmo símbolo do que o tempero à base de crawl. Então, alguma coisa eles estão relacionados, porque são esse círculo com um triângulo no meio, que, a propósito também, é o mesmo símbolo que você vai encontrar no rosto dos monolitos e em vários pedaços da série. Então, pra mim, essa história que a gente acabou de escutar é uma representação de... Pra mim, essa história que a gente acabou de escutar tem algo a ver com a singularidade. Eu não sei exatamente o que, eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que a singularidade, que é essa esfera escura que quebra completamente as noções da física, tem algo de sobrenatural. Obviamente ele tem algo de sobrenatural, mas o que eu quero dizer, e a ajudaram a recuperar seu poder, e agora elas querem tirar algum proveito dela, quase como se fosse alguma espécie de culto. Porque se vocês verem, tem muitas partes do governo que trazem informação deliberadamente errônea para sacrificar pessoas para esses animais. Com propagandas convence as pessoas a consumir mais de crawl e desses esporos do anfitrião de influência, que eu teorizei a princípio. Nós vemos como o governo canadense deliberadamente trouxe informação errônea sobre como lidar com um mímico, rapidamente causou a morte das 2 pessoas que foram naquela zona. Nós vemos como os ataques de Harvester têm magicamente aumentado, sendo que, teoricamente, eles deveriam ser criaturas estáticas, sem capacidade de se mover, e de alguma forma os ataques aumentaram um montão. É bem provável que alguma força superior esteja colocando ela ali. Bom, esse foi a melhor emaranhado de teorias que eu consegui trazer, o melhor nível de conexão que eu consegui trazer para vocês. E se vocês encontrarem algum detalhe que eu deixei passar, alguma coisa interessante, botem nos comentários que de verdade foi o melhor trabalho que eu consegui trazer pra vocês. Esse é um vídeo bem diferente do que eu faço normalmente, e eu espero que vocês gostem dessa mudança de rotina, porque eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente, eu não quero ficar só nesse conteúdo de animais, eu quero trazer algo mais pessoal pra mim, ter uma identidade própria, se você sabe o que eu quero dizer. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deu um trabalho que vocês não imaginam. Eu nunca trabalhei tanto num vídeo, para ser muito honesto com vocês. Eu pensei que, vou resumir a sériezinha num instante. Só que eu fui me dando conta de algumas coisas e percebendo que tinha muitas conexões que eu fiz que os outros youtubers que fizeram sobre esse tema não fizeram, que eu comecei a botar um pouquinho de esforço demais nisso aqui. Outra vez, muito obrigado ao Chinin, que fez aí esse vídeo, que editou pra mim. As redes dele vão estar na descrição, se você quiser contratar ele, seja muito bem-vindo, porque o trabalho dele é maravilhoso e por um preço muito bom. Passa aí no YouTube dele, passa aí no Instagram também, que os vídeos dele também são, já que ele é editor, os vídeos dele são muito bem editados. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos. Botem aí mais temas de... E bom, esse é o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Botem aí mais temas de RG, ou os casos estranhos que vocês querem que eu fale. E é isso. A gente se vê.